O que explica tanta melhora do Grêmio e como dá para entender essa atuação talvez um pouco abaixo do Internacional? Vem com a gente para a análise do Clássico Grenal do Campeonato Brasileiro. Alô, tá de volta o Visão para Jogo, mais uma vez para falar de Grenal. Já fizemos nos do Campeonato Gaúcho, continuamos a saga do Clássico Grenal agora no Campeonato Brasileiro. O jogo é muito interessante, é um Grêmio muito melhor, muito bem defensivamente também, que assim, tem um pênalti não marcado, isso aqui não entra, tá? A gente fala só do lado tático, só do lado do futebol. E, logicamente, o Internacional que ainda está invicto nos Grenais nessa temporada, mesmo assim, deixou a desejar em alguns momentos. A batalha tática entre Roger Machado e James Freitas, o treinador interino do Grêmio. Quem sabe tudo é Matheus Santana. Acompanhou a partida, bolou a análise e a gente tenta explanar agora de como foi esse Grenal pro torcedor do Inter e pro torcedor do Grêmio também. Mas um Grenal muito bom, né, Vitinho? Foi legal. Como você falou muito bem na nossa introdução aí, Grenais muito interessantes, tem análise de todos aqui no canal e esse não poderia ser diferente. A grande surpresa foi o Grêmio, né? Como você falou, o Inter já é um time estabelecido, um time que tem uma base, um jeito de jogar, muito bem treinado, boas peças. A questão era como o Grêmio entraria. E dá pra dizer um pouco que o que aconteceu no jogo contra o Mirassol influenciou diretamente esse Grenal, com a demissão do técnico Gustavo Quinteiros e agora o James Freitas, né? Muito bem na partida, fez uma leitura espetacular, montou o Grêmio no esquema tático que a gente vai esmiuçar agora aqui com vocês, que fez com que o Grêmio conseguisse ter superioridade na partida em vários momentos. Vamos começar então essa análise sem mais delongas, tá? Para mostrar como é que veio o desenho tático do Grêmio. O Grêmio que muita gente esperava que viesse no 4-4-2, com a expectativa da escalação do Monsalve, imaginava-se que fosse fazer um quadrado no meio campo, jogar junto com o Edenilson. De fato não foi isso que aconteceu, o Grêmio jogou num 4-2-3-1, mas o Monsalve jogou praticamente como meia centralizado. O Edenilson jogou muito ao lado do Cristiano Oliveira, como a gente vê nessa imagem. Essa imagem é mais pra gente entender o desenho tático do Grêmio na fase ofensiva, tá? Essa jogada vai acabar não dando muita coisa, mas para explicar como o Grêmio estava posicionado. O Grêmio também, na fase defensiva, mostrou-se um time muito mais compacto, como a gente vai ver nesse lance aqui, tá bem circuladinho para você, como o Grêmio tentava fechar os espaços do Internacional, e até não tá 100% encaixado aqui, mas o Grêmio mostrou-se um time mais compacto, o que gerou também dificuldade para o Internacional com bola. Muita gente só de um lado do campo, né? Não é um Grêmio que tentava talvez se posicionar de maneira igual e simétrica na marcação também para cobrir o campo todo. Mas o Internacional com muitos jogadores à esquerda e o Grêmio acompanhando essa tendência, né? Quando você pensa que o Bernabé pode ser uma das, se não a peça ofensiva mais importante ou ao lado do Alan Patrick uma das peças mais importantes. Olha o pouco espaço que tem o Alan Patrick, que é acompanhado a todo momento com o lateral na sobra, né? E aí você pensa no Fernando, que também atua muito pelo lado esquerdo, é outro jogador que estava com pouco espaço para, logicamente, fazer com que as jogadas funcionassem por ali. Então, praticamente, o Grêmio tentou diminuir o raio de ação dos principais jogadores do Inter, né? O Alan Patrick, até na jogada aqui, ele tá sem marcação, entre aspas, porque o Dodge dá esse bote aqui, né? Sim. Porque o Vidiaçante está sobrando. Mas o Dodge foi o cara responsável por marcar o Alan Patrick o campo inteiro, né? Então, diminuiu também as ações do Alan Patrick com bola. E o Fernando tentou assumir um pouco esse protagonismo, mas mesmo fazendo uma boa partida, na minha visão, acho que ficou abaixo do desempenho do Internacional no geral, tá? Mas o Fernando foi um cara muito acionado. Aqui mostrando uma situação muito interessante, porque é uma bola parada ofensiva do Inter e o Grêmio consegue esse rebote e aí faz o que o Grêmio faz de melhor e daí é a herança do Quinteiro já, né? Sim. Porque o Grêmio tem jogadores de velocidade e aqui a gente pode ver a superioridade numérica no lance, né? Então a gente tem 5 jogadores do Grêmio roubando essa bola e atacando muito rápido, todos correndo pra frente com sua máxima velocidade e 3 jogadores do Inter numa transição defensiva ali que deixou o time em apuros nessa situação. Pois é. A jogada não vai ser concluída da melhor maneira, porque a bola vai chegar no Bright White, o Grêmio sempre procurando tendência a procurar o lado direito, e aí ele vai acabar finalizando mal, mas mostra como o Grêmio se sente confortável nessa transição ofensiva, né? Saindo da defesa para o ataque, e aí muito bem o Grêmio nesse tipo de situação. Eu vou voltar um pouquinho essa jogada aqui, para a gente poder mostrar novamente a nossa marcação aqui no lance. Boa. Porque o time do Internacional tá postadinho, tá muito bem postado, tá? 2 linhas de 4 e aqui você tem os espaços bem fechados. E a gente mostra novamente como o jogador que tá com esse feixe de luz aqui é o Monsalve e aqui mostra mais uma vez o posicionamento dele. Ele não ficou preso na ponta esquerda, né? Ele foi um cara que circulou bastante por dentro e aí o Grêmio de novo, procurando bastante lá direito. O João Pedro é um cara que apoia muito bem, a característica dele, é um lateral bem ofensivo. Edenilson e Cristiano Oliveira estão por dentro. E aqui abre esse espaço para o João atacar. Você vê que o Bernabé está até na dúvida, tá? Porque tem 2 jogadores ali em cima dele. E o que é interessante desse momento do Internacional em bloco baixo, né? E esse lance vai sair o gol, né? E assim, é interessante porque o Inter tem uma jogada anteriormente
em que o Grêmio consegue, nas costas do Bernabé, atacar essa linha de fundo. E atacar essa linha de fundo em transição rápida. Conseguir colocar essa bola no fundo de maneira muito rápida. E foi a melhor maneira com que o Grêmio conseguiu avançar na partida, né? Não que foi um time de contra-ataque, porque não foi. Mas, de fato, um time que conseguiu explorar muito bem as fraquezas do Internacional de maneira muito rápida. Um time que estava muito ligado na partida. Esse lance não é, de fato, um lance de transição, mas ele começa esse posicionamento em bloco baixo do Internacional gerado, de fato, por essa transição rápida do Grêmio. E é o lance do gol, né, Vitinho? Sim. E assim, ponto fundamental que você tocou. A diferença de atenção do Grêmio, de vontade mesmo dos jogadores, tá? Vamos falar um português bem claro. Vontade dos jogadores, comprar a ideia do James. Parece que estava realmente um clima bem complicado lá com o Gustavo Quinteiro. Os jogadores não queriam cumprir muito com o que ele estava propondo. Mas assim, os jogadores estavam muito mais ligados, muito mais atentos. E a gente viu isso o jogo inteiro, na pegada do time. Então, aqui mais um lance não, né? É o lance do gol. Sim. Essa aqui foi talvez a melhor jogada do Grêmio no primeiro tempo ali. Uma jogada que o Internacional até defende com bastante gente, tá? O Internacional bloqueia essa entrada e como a gente mostra aqui, tá bem preenchido o setor. Só que aí tem um fator um pouco de azar ali, que a bola dá aquele bate-bate, o Bright White sai para fazer a finalização, mas o Christian Oliveira tá a jogada inteiro sozinho. E aí poderia ser o Bernabé, poderia ser outro jogador ali no setor também para fazer essa marcação. E aí a finalização do Christian Oliveira também é qualquer nota, viu, Vitinho? Faz uma parada, mas volta um pouquinho mais. Volta bem no começo da jogada. Vai lá. Bem no começo. Ai, muito bem, ó. O João Pedro, o cara da direita, o Edenilson e o Christian Oliveira, né? Vou voltar aqui nas nossas marcações. Aí tá excelente, tá perfeito? porque a gente então, vai ver a sequência do lance e o Bernabé. Ele vai abrir com o João Pedro e aí ele toma a decisão de seguir o lateral direito do Grêmio. Ele toma a decisão errada, né? Porque o João Pedro, quando corta pro meio, ele não tem a batida de perna esquerda. O Bernabé não precisava seguir ele até o meio do campo porque o Inter estava fechado. O Inter estava com a zaga bem postada. Então, uma batida ali na perna esquerda do lateral direito, enquanto ele está coberto por marcação, é um risco que você pode ter. É um risco que você pode assumir. E aí o Bernabé segue ele até o final e abre esse espaço. Se a gente seguir a jogada, né? O Christian Oliveira tá por dentro, o Bernabé vai seguir, o Wesley vai seguir. Ó, ele não precisaria seguir aqui porque outro jogador já estava vindo para fazer essa marcação. Olha o espaço que tem o João Pedro para bater. Zero. Ele não tem espaço. Ele tá coberto pelo Bruno Henrique, o Vitão tá cobrindo o espaço também. Então ele não precisaria, até o Fernando poderia assumir essa marcação. E aí sobra... E o Fernando sai para fazer isso, existe, né? Exato. E aí o Wesley não fica tanto na marcação também. E olha onde tá o Christian Oliveira com tranquilidade, junto com o Monsalve, camisa 11, né? A gente destacou exatamente isso, porque Exato. Reparem nele, ele vai ficar jogado inteiro sozinho. E ele fica sozinho porque o Bernabé segue o jogador de forma errada, o Wesley dorme na marcação também, e olha onde está o Bernabé. Até quando a bola vai ao lado direito, ele não está posicionado como ele deveria estar. E aí fica sozinho o Christian Oliveira pra fazer a batida do Christian Oliveira foi com o cantinho do pé, né? Ele deu muita sorte nesse lance. Mas também a sorte é um fator do futebol aí, né? Sim. Aqui mais uma jogada pra gente mostrar como o Bernabé sofreu, tá? O Grêmio, se for olhar o mapa de calor do Grêmio, por exemplo, onde a equipe jogou, preferencialmente pela direita, assim. Sim. Totalmente pela direita. Aqui o Christian Oliveira por dentro, abre o corredor pro Edenilson, e aí o Edenilson fez uma boa partida também. O Bernabé não consegue marcar ele. O Edenilson nem é esse cara de velocidade, mas o Bernabé mostrou mais uma vez que estava mal na partida na fase defensiva, tá? Sim. E aí o Edenilson vai ao fundo e faz aquele cruzamento bom, né? Aquele cruzamento para trás pro companheiro chegar chutando pro gol, né? Você não ser um cara tão experiente assim, talvez a questão da confiança tenha pegado pro Bernabé naquela situação, né? Porque, assim, defensivamente muito exposto e muito exigido, né? Christian Oliveira fez um jogaço no primeiro tempo nas costas dele. O Edenilson nas costas dele. O Grêmio atacando com muitos jogadores nas costas dele e, logicamente, é um jogador muito rápido, aproveita muito a transição, mas quando o Grêmio coloca muitos jogadores do lado dele, ele não tem tanto espaço para transicionar, para contra-atacar, para atacar as costas da defesa, quanto ele teria em outras partidas. Então, o James foi bem e o Grêmio foi bem em tirar o Bernabé do jogo. Não conseguiu, a gente vai ver isso, não conseguiu em todos os momentos, mas conseguiu tirar muito da confiança de um jogador que vinha muito confiante desde a metade do ano passado, né? Perfeito, e o Bernabé, ele teve alguns momentos bons na partida, sim, principalmente na fase ofensiva, né? Defensivamente sofreu horrores ali com essa trinca do Grêmio chegando por ali. Mas a gente vê aqui o posicionamento defensivo do Grêmio, né? Sai do 4-2-3-1 para um 4-4-2, aí não tem nenhuma novidade. Sim. O Grêmio desce o Christian Oliveira, desce o Monsalve pela esquerda, fica o Edenilson e o Bright White. O que acontecia? O Inter fazia uma série com 3, o Fernando era o cara que às vezes descia para fazer essa saída e espetava o Aguirre, né? Sim. Mas aqui nessa situação tá ao contrário. O Aguirre é quem vem dar esse suporte lá, o Fernando recebe nas costas dessa primeira linha de marcação do Grêmio.
Grêmio. E o Fernando é um cara que tem bastante qualidade, não fez um jogo dos melhores, mas eu achei que ele foi um dos melhores do Internacional e a jogada passa muito por ele, né? Esse primeiro passe passa muito por ele no Internacional, de direcionar para onde vai a jogada. E aí aqui a gente tem, mais uma vez, eu tenho certeza que você vai falar isso, tá? O Christian Oliveira vai largar o Bernabé. E aí vai surgir o espaço nas costas. O Christian Oliveira, de fato, foi talvez o grande destaque do jogo, mas ele sofreu muito em todos os Grenais para marcar o Bernabé. Exatamente. Não conseguiu de fato. Eu vou até deixar a jogada rápido, continuar. Ele é um jogador que tem essa qualidade, eu acho que é questão mesmo de atenção, né? E aí um movimento do Internacional é interessante, porque assim, o ponta vem ao meio, nesse caso aqui o Vitinho, que tá no meio, né? Tá na ponta, ele vem ao meio, e aí o Bernabé, na verdade é o Bruno Henrique por aqui, tá? É o Bruno Henrique, é verdade. O ponta não está na ponta. O Bruno Henrique tá fazendo essa vez de ponta, ele sai da ponta e vem pro meio, e aí o Bernabé explora esse espaço, né? Lógico, o João Pedro consegue até ajudar o Christian Oliveira na jogada, né? Ele consegue até compensar o que o Christian Oliveira não consegue acompanhar. E isso é uma mudança dos últimos Grenais, que os pontas ficavam muito com essa missão de acompanhar os laterais do Internacional, né? Só para corroborar com o que você está falando. Bernabé apoiando, o Bruno Henrique tá por aqui e aqui tá o Wesley, tá bem centralizado, né? Isso, sim. São os pontas do Inter que fecham bastante. Até nessa jogada o Vitinho tá do outro lado bem aberto, mas enfim, mais uma vez o Bernabé apoiando, ele apoia com bastante qualidade, né? Até achei que foi falta nessa jogada, mas o Ener Valencia também é um cara que ataca muito bem o espaço. Ataca, sim. Aqui no segundo tempo, Vitinho, o Fernando mais uma vez fazendo, aí sim, né? Ele faz a saída aqui, faz com a trinca ali de jogadores, né? Ele que faz a saída. E daí o Aguirre está espetado mais do outro lado. Então ele carrega essa bola, muito bem. Ele carrega essa bola e aí já direciona a jogada. E aqui a gente tem uma situação em que o Inter fez muito bem. Já no segundo tempo ali, o Internacional teve um pouco mais do domínio da partida. E aí aqui atacando com 5 jogadores, além de 4 do Grêmio, né? Sim. E aí você gera superioridade. E o que é interessante, né? Quando você tem o Fernando como parte do trio que constrói, você pode ter o Bruno Henrique nessa saída 3 mais 1, e aí você espeta os dois alas. Então, logicamente, você vai ter Vitinho, Ener, Alan Patrick e o Wesley por aqui. E aí você pode ter os dois alas chegando na última linha também. Então, se você quiser, se der pra gente entender essa questão como o Bernabé, um atacante, o Bernabé é um jogador que ataca a última linha porque esse cara, você tem 6 jogadores do Internacional contra 4 do Grêmio na última linha. Olha a superioridade numérica, né? Lógico, acho que o Roger não vai tanto por aí quando ele faz as mudanças de colocar o Tabata e colocar o Gabriel Carvalho. Porque ele quer superioridade no meio campo, não de ataque à última linha para ter mais domínio do jogo. Mesmo assim, é um Inter que quando espeta os dois alas consegue atacar com muita gente na última linha e por isso que os alas participam tanto, por isso que gera tanta chance de gol com infiltração, né? E nesse lance, como você falou, o pessoal de ataque do Internacional atacou muito bem essa linha e o Alan Patrick é um cara que ele flutua muito bem por essa zona do campo, né? E como a gente vai ver na jogada, ele fica entre a linha de defesa e nas costas dos volantes. E aí ele consegue receber essa bola, ter o tempo suficiente para fazer uma jogada e aí, cara, assim, você der um pouquinho de espaço para o Alan Patrick, ele acha um passe sensacional. Até não deu muita coisa, mas a jogada foi criada. Aqui, mais uma vez, o Fernando é o cara que é responsável por orquestrar de onde essa jogada vai partir, né? Então, o Fernando direciona mais essa jogada pro lado esquerdo, onde ele tá tombando. A diferença, viu, Mate? Domina o Tabata por aqui tá o Gabriel Carvalho, com o Alan Patrick como esse cara, e aí, aqui é o Ronaldo até na jogada, né? Com o Fernando com a bola. O Inter tem 1, 2, 3, 4, 5 jogadores de meio. O Grêmio, logicamente, tem aqui o Aravena, se é um momento do jogo já que o Aravena entra, né? O Aravena pela esquerda, com o Dodi, com o Vidiaçante, e aqui até me falha quem que é. Acho que é o Camilo que entrou depois ali. O Camilo entra do Vidiaçante, então o Cristaldo... Enfim, é o Cristaldo, é isso aí. As mudanças mas o Grêmio ficou basicamente com 2 volantes mais um meio campista. Exato. Contra 5 do Internacional. Contra 5 jogadores e 5 jogadores que não ficam de fato posicionados no campo de maneira simétrica. 5 caras que se posicionam para se aglomerar, para se aproximar cada vez mais, para gerar linha de passe. Então por isso que o Inter tem domínio do jogo no segundo tempo. Por isso que o Inter domina a posse da bola no segundo tempo. Não é porque o Grêmio recuou. É porque o Grêmio fez opções de colocar o Aravena, de colocar o Alisson Edwards, de colocar mais um atacante de transição e perdeu uma peça no meio campo. E aí o Internacional, de fato, conseguiu ter um pouco mais da bola, criar um pouco mais de chances, né? Muito pela entrada também do Gabriel Carvalho e do Bruno Tabata. E a gente vê mais uma vez como o Grêmio compacta, né? Sim. De novo nessa partida, né? Algo que a gente não estava vendo com o Quinteiros mais. O time do Grêmio estava muito aberto, muito escancarado, assim, as peças longe. Então, sem bola, o Grêmio está compactado. Os 2 pontas estão fechando, tá só o Bright White aqui na frente. Mas mesmo assim, a gente vê aquilo que você falou, o Internacional gerando superioridade aqui no meio. O Tabata que está aqui, o Tabata entrou para ser um meia pela direita. Na teoria, ele tá na esquerda. Né? Exato. E é ele quem faz essa jogadaça aqui, né? Ele que acha um passe. É o passe que quebra a linha. Sim. Esse é o passe diferenciado, que o Tabata tem qualidade para fazer isso. E aí ataca a bola
no fundo o Bernabé. A linha de defesa do Grêmio até está bem postada, mas a gente tem o Borré fazendo um movimento interessante. Ele não ataca junto o espaço com a defesa do Grêmio, ele fica um pouquinho posicionado para trás, e aí o Bernabé com sua qualidade cruza, né? Livre, e o Alan Patrick, se o Borré não pega, o Alan Patrick pegaria, tá? Pegaria, e acho que até em melhor condição, tá? Mas enfim, o Internacional conseguindo gerar superioridade no meio-campo e atacando com qualidade, aí sim explorando o Bernabé. Aqui a última jogada que a gente coloca no nosso VT, o Marlon que fez. Coloquei essa do início aqui da virada no Marlon para destacar que ele fez uma baita estreia, tá? Sim. Começou muito bem pelo Grêmio e ele faz uma virada muito boa ali pro inglês, brincadeira, né? Não é inglês, o Alisson Edwards, que daí a gente vê que a linha de defesa do Grêmio, do Internacional, tá postadinha também, tá com 4 jogadores mais 2, mas aí o Grêmio também tá atacando aqui mais pro segundo pau, já esperando que ele corte para dentro e faça o cruzamento. E é o que acontece. O Alisson é um jogador que tem qualidade, é um jogador de estatura, então ele recebe essa bola, domina bem, faz o cruzamento no segundo pau e aqui os jogadores do Grêmio se posicionam melhor e o Aravena é quem dá esse chute para quase marcar o gol que daria a vitória ao Grêmio. Aqui o posicionamento médio, tá? Pra gente corroborar ainda mais a nossa análise que a gente falou, né? O ponto esquerdo aqui é o Monsalve, tá? Então a gente tem o zagueiro pela esquerda, que é o Wagner Leonardo, depois entrou o Kahneman, tem o Gemerson, tem o João Pedro e também o Marlon. Os 2 volantes do Grêmio, mais centralizado pela esquerda, o Dodi, para a direita, o Vila Sante. O Dodi ficou principalmente aqui encarregado de marcar o Alan Patrick. Então, por isso que ele ficou um pouquinho mais para trás. Aí, ponta direita é o Christian Oliveira com o Edenilson. Se vê como os dois jogaram praticamente juntos, né? Fazendo essa dobradinha em cima do Bernabé. E aqui pelo meio centralizado o Monsalve. Então é um 4-2-3-1. O Marlon atacando muito o corredor, né? Muito corredor. Até porque geralmente era uma situação em que você estava totalmente pendente pro lado direito e aí virava com um pouco mais de espaço. Aí o Marlon ultrapassava com qualidade. O Monsalve jogou bem por dentro, o Bright White um pouquinho isolado até. Não foi um cara que participou tanto assim, o Bright White. O Grêmio ainda precisa achar mecanismos para funcionar melhor. Mas como o Monsalve, que entrou como ponta esquerda, teoricamente, jogou por dentro, né? Então, bem interessante esse posicionamento do Grêmio. Acho que você analisou perfeitamente quando você falou. Depois de algumas mudanças ali que o James fez, acabou perdendo o meio-campo. E aí o Grêmio se encontrou em dificuldades. Aqui o do Internacional, tá? Pra gente mostrar novamente como os pontas do Inter afunilam quase como meio-campistas em vários momentos. E aqui o meia ofensivo é o Alan Patrick, o cara que se posiciona bem perto ali do atacante. Aqui o Internacional construindo com seus 2 zagueiros. O ala direita, lateral direito, né? Que vira quase um ponta direita ali, né? Fernando como esse cara que vai ajudar os zagueiros pelo lado esquerdo, né? O Bernabé até tá mais contido nessa... Nesse mapa aqui, no posicionamento médio. Exigido defensivamente também, né? Teve que marcar os 2 jogadores, o Edenilson e o Christian Oliveira, mas geralmente é um cara que até espeta um pouquinho mais, mas o Inter abrindo bastante seus laterais. Dito tudo isso, Matheus Santana, chave do Grenal, o que decidiu esse empate 1-1? O que decidiu esse empate foi, primeiro, a leitura do James, de começar preenchendo mais esse meio campo com o Monsalve e o Edenilson, explorar bastante esse lado direito, porque o Bernabé, de fato, mostra alguma fragilidade defensiva, é um cara muito bom no ataque, mas defensivamente ainda pode melhorar, ainda pode evoluir. O Grêmio conseguiu explorar bastante as costas dele, conseguiu povoar o meio campo, e aí o Inter no segundo tempo, com as mexidas do Roger e também um pouco da ajuda ali do James, que não conseguiu dar o contraveneno, o Internacional conseguiu ser superior na reta final do jogo. Vai ser um Grenal muito interessante, Foi bem interessante, velho. Gera muito debate, gera muita coisa pra gente falar. E assim, acho que o momento de maior dúvida ao longo do jogo foi o Roger Machado ousa, o Roger Machado tira os 2 pontas e coloca 2 meias. O Tabata é um ponta, mas é um meia também, né? Coloca a Tabata, coloca Gabriel Carvalho. E aí, como o Grêmio vai reagir? Tinha 2 caminhos. Poderia colocar o Camilo, por exemplo, que entra depois para reforçar um pouco de marcação e ter ainda assim uma igualdade numérica no meio campo, ou poderia fazer como fez e tirar o Edenilson para colocar o Aravena. Ele espeta o Christian Oliveira, espeta o Aravena, tem o Bright White como esse jogador centralizado e aí vai tentar transicionar. Então não queria ter domínio o Grêmio, até porque ganhava o jogo, não precisava ter domínio da posse, mas queria aproveitar as costas, queria transicionar nas costas da defesa do Internacional e que os laterais atacam e atacam demais. Então acho que esse foi o momento de maior dúvida. O Inter com domínio poderia fazer o gol, assim como o Grêmio com uma transição poderia de fato aumentar o placar ou pelo menos sair na frente nesse Grenal, né? O Grêmio achou essa transição com o Aravena, achou essa jogada rápida com o Aravena, que foi derrubado na área e o Aguirre saiu ileso da não marcação do pênalti do Braulio do Céu Machado, que olha... Merecia visão para jogo só de... Existe tudo isso. A gente vai ter que fazer um quadro de debate aqui para analisar outras questões. Olha, assim, a chave do jogo, o momento que define o jogo é esse. Tanto para o Inter, que teve domínio, quanto para o Grêmio, que encontra a transição.
O que define o jogo é a não marcação no pênalti, tá? Mas, de fato, acho que teve muito futebol por trás do Grenal pra gente muito legal esse Grenal, tá? Da não marcação dos melhores ultimamente do Bryan Aguirre, né? Enfim, fica a reflexão, fechou? Deixa o seu like, tá? Ajuda a gente nessa cada vez mais. A gente tá tentando crescer aqui na UWTV Sport. O seu like é muito importante. Ele mostra que o conteúdo é relevante, que interessa ao torcedor do Grêmio, ao torcedor do Internacional e ao fã do futebol, beleza? Então deixa o like e se inscreve no canal se você não tá inscrito. A gente tá tentando chegar em 14 mil inscritos. Com a sua ajuda a gente vai conseguir, beleza? Um abraço, viu, pra você que acompanhou. Agradeço demais a audiência e até a próxima. Valeu!